Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o velo de vidro, um material essencial para quem está a trabalhar com massa de vidraceiro. Recomendações sobre a escolha do velo de vidro. Primeiro, vamos falar sobre a escolha do velo de vidro. Existem vários tipos no mercado, e a escolha certa vai depender do tipo de trabalho que você vai fazer. Espessura e a espessura do velo de vidro e um fator importante a considerar. Para trabalhos mais pesados, como a reparação de fissuras grandes, você vai precisar de um velo de vidro mais espesso. Para trabalhos mais leves, como a aplicação de massa em paredes, um velo de vidro mais fino e suficiente. Material: o velo de vidro pode ser feito de diferentes materiais, como fibra de vidro ou fibra de carbono. A fibra de vidro é mais comum e mais acessível, enquanto a fibra de carbono é mais resistente e mais cara. Largura e a largura do velo de vidro também é importante. Você precisa escolher um velo de vidro que seja suficientemente largo para cobrir a área que você vai trabalhar. Resistência e a resistência do velo de vidro é um fator importante a considerar, especialmente para trabalhos pesados. Você precisa escolher um velo de vidro que seja resistente o suficiente para suportar a tensão da massa de vidraceiro. Tecnologia de aplicação. Agora vamos falar sobre a tecnologia de aplicação do velo de vidro. Preparar a superfície. Antes de aplicar o velo de vidro, você precisa preparar a superfície. Limpe a superfície com água e sabão, e deixe secar completamente. Cortar o velo de vidro. Corte o velo de vidro no tamanho que você precisa. Certifique-se de que o velo de vidro seja um pouco maior que a área que você vai cobrir. Aplicar a massa de vidraceiro. Aplique uma camada fina de massa de vidraceiro na superfície. Aplicar o velo de vidro. Coloque o velo de vidro na massa de vidraceiro, pressionando-o levemente para que ele fique bem aderido. Aplicar mais massa de vidraceiro. Aplique outra camada de massa de vidraceiro por cima do velo de vidro, cobrindo-o completamente. Alisar a superfície. Use uma espátula para alisar a superfície, removendo quaisquer bolhas de ar. Deixar secar. Deixe a massa de vidraceiro secar completamente antes de pintar ou aplicar outros revestimentos. Lembre-se de usar luvas e óculos de proteção ao trabalhar com velo de vidro e massa de vidraceiro. Espero que este vídeo tenha sido útil. Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais dicas e tutoriais. Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre o velo de vidro, um material fundamental para quem está a trabalhar com massa de vidraceiro. E um assunto que gera muitas dúvidas, então vamos esclarecer tudo para que vocês possam ter um resultado impecável nas suas obras. Primeiro, vamos falar da escolha do velo de vidro. Existem vários tipos no mercado, com diferentes características e aplicações. O mais comum é o velo de fibra de vidro, que é resistente, flexível e fácil de trabalhar. Mas também existem outros tipos, como o velo de poliéster, que é mais resistente à água e ao sol. Para escolher o velo certo, é importante considerar o tipo de superfície que vai ser revestida, o tipo de massa que vai ser aplicada e o nível de resistência que você precisa. Se você vai aplicar a massa em uma parede externa, por exemplo, é importante escolher um velo que seja resistente à água e ao sol. Depois de escolher o velo, é importante preparar a superfície para a aplicação. A superfície deve estar limpa, seca e livre de poeira e gordura. Se a superfície for muito irregular, é importante nivelá-la antes de aplicar o velo. Agora vamos falar da instalação do velo de vidro. O processo é simples, mas exige alguns cuidados para garantir um bom resultado final. Primeiro, você precisa cortar o velo no tamanho desejado. Use uma tesoura ou um estilete para cortar o velo com precisão. É importante que as bordas do velo fiquem bem alinhadas e sem irregularidades. Em seguida, aplique uma camada fina de massa de vidraceiro na superfície. A massa deve estar bem espalhada e uniforme. Depois de aplicar a massa, coloque o velo sobre a superfície, pressionando-o levemente para que ele fique bem aderido à massa. É importante que o velo fique bem esticado e sem rugas. Se você estiver a trabalhar com várias peças de velo, sobreponha-as em cerca de 5 cm. Isso vai garantir que a superfície fique bem coberta e que não haja falhas na aplicação.
Depois de colocar o velo, aplique uma segunda camada de massa de vidraceiro por cima do velo. A massa deve cobrir completamente o velo e criar uma superfície lisa e uniforme. Importante que a massa esteja bem espalhada e que não haja bolhas de ar. Use uma espátula para espalhar a massa e remover as bolhas de ar. Depois de aplicar a segunda camada de massa, deixe a superfície secar completamente. O tempo de secagem varia de acordo com o tipo de massa e as condições climáticas. Depois que a massa estiver seca, você pode lixar a superfície para remover quaisquer irregularidades. Use uma lixa fina para lixar a superfície com cuidado. E pronto! Você acabou de aplicar o velo de vidro e a massa de vidraceiro. Com um pouco de prática, você vai conseguir aplicar o velo e a massa de forma rápida e eficiente. Lembre-se de usar luvas e máscara de proteção ao trabalhar com massa de vidraceiro. A massa pode irritar a pele e os olhos. Espero que este vídeo tenha sido útil para vocês. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários.